Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem, meu povo, minha pove, meu povaréu? Espero que sim, tá? Gente, dando continuidade ali à nossa parte de divisão celular, né? As fases da divisão celular, a gente entra na mitose, né? Que é aquele tipo de divisão celular onde se origina duas células filhas com o mesmo número de cromossomos e com as mesmas características. São as divisões que ocorrem na maioria das células do nosso corpo, com exceção das células sexuais, né, que se reproduzem por meiose. Tá? Então a mitose é esse processo de divisão celular que resulta nessa formação de duas células filhas com as mesmas características genéticas, tá? E com o mesmo número de cromossomo. Então, esse processo ele é considerado uma divisão equitativa que promove o desenvolvimento do organismo como um todo, além de manutenção da homeostase celular, a renovação dos tecidos e reprodução assexuada, né? Então, a gente troca, por exemplo, a nossa parte epitelial, o tecido epitelial. Nós trocamos o nosso tecido epitelial graças a essas mitoses sucessivas. Então ela passa por algumas fases bem específicas de divisão que são separadas também, tá? Que primeiramente ela entra lá no início da mitose, a gente tem a célula encontrada num período que é chamado de intérfase, tá? Que durante essa etapa a célula tem o seu DNA duplicado e ocorre a produção de proteínas. Então vai ocorrer, né, aquela transcrição, aquela tradução do DNA para a produção de duas moléculas idênticas, né, e com ele a produção de proteínas que vão ser necessárias ao período de divisão. Logo após a intérfase se inicia o processo de divisão celular, né? Então acaba se dividindo a mitose em quatro fases distintas: na prófase, na metáfase, na anáfase e na telófase. Tá? Então elas acabam sendo divididas dessa forma e existe uma colocaçãozinha assim para você não esquecer das fases da mitose. Por exemplo, assim, ela é dividida na prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, pró, meta, ana, telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e teléfase. Olha aí, facinho de lembrar, né? Pró, meta, ana, telefonar. Então acaba sendo fácil essa visualização das divisões celulares, tá? E dela vai ocorrer assim, lá na prófase, que é a primeira etapa da mitose, né? Durante essa fase os cromossomos ficam bem visíveis em virtude da sua condensação, né? Eles acabam se condensando, ficando mais próximo para ele se duplicar. A membrana nuclear acaba se desorganizando e os centríolos, que fazem parte dos componentes celulares, que se duplicaram lá na intérfase, vão migrar para os polos da célula, tá? Inicialmente aparecendo assim essas fibras em torno dessas organelas que vão constituir o que é chamado de áster. E depois, entre um centríolo e outro, se formam as fibras mitóticas, né? Ou as fibras dos centríolos, que vão ser responsáveis por puxar esses cromossomos para as laterais celulares. E o nucleolo acaba desaparecendo e o seu material é distribuído pela célula. Logo após isso ocorre a metáfase, que é nessa etapa que os cromossomos vão se condensar no seu grau máximo, tá? E em virtude dessa característica é a melhor fase que se utiliza para analisar, para fazer essa análise dos cromossomos. Então os cromossomos se ligam às fibras do fuso, né? E são alinhados nessa região mediana da célula, formando o que é chamado de placa metafásica ou placa equatorial. E logo após isso ocorre a anáfase, né? Que é esse rompimento dos centrômeros. E vai ocorrer que as cromátides irmãs que foram formadas migram para os polos da célula em virtude do encurtamento das fibras do fuso, né?
daquelas fibras que foram produzidas pelos centríolos. Então vai ocorrer esse encurtamento dessas fibras e vai puxar essas cromátides para os polos da célula, tá? Quando essas cromátides migram juntas para o mesmo polo, ocorre um processo que é chamado de não disjunção cromossômica. E isso acaba fazendo com que uma célula fique com mais cromossomos que a outra, tá? E isso é um erro na divisão, é um erro na separação dos cromossomos, acaba ocorrendo um erro celular. E daí por muitas vezes essa célula é descartada, não é utilizada ou pode vir a gerar problemas para o organismo, tá? E daí nessa fase se finaliza-se quando os cromossomos filhos, né, que foram duplicados lá para aquela massa do DNA, acabam atingindo esses polos celulares. E logo após isso a gente tem a telófase, né, que é a fase final da mitose. Então passa, né, por essa fase final e aí que vai ocorrer o desaparecimento daquelas fibras do fuso mitótico, né, que foram produzidas inicialmente pelo centríolo, e os cromossomos vão se descondensar, tá? E vai ocorre o reaparecimento do nucleolo, né? E do envoltório nuclear, que é a cariocinese. No final dessa fase, se observa a divisão do citoplasma, que vai ocorrer pela citocinese, que é aquela divisão, ocorre a compressão, né, do citoplasma para que ele se divida. E a distribuição dessas organelas entre as células filhas vai ocorrer. Nas células animais, a citocinese ocorre por aquele estrangulamento, né? Acaba aparecendo um anel de actina e miosina na região equatorial da célula, por se iniciar na periferia da célula. Essa citocinese é chamada também de centrípeta, tá? Acaba sendo separada por centrípeta e acaba ocorrendo, né, esse estrangulamento, podendo ser também chamado dessa forma de centrípeta, né, porque acaba ocorrendo na periferia da célula. As mitoses, elas ocorrem tanto nas células vegetais como nas células animais, tá? E só que nas vegetais ela apresenta algumas diferenças quando se compara com a mitose dos animais, devido ao fato assim que essa diferença está no fato que não existe centríolo nas células das plantas e nem surge aquelas fibras dos astéres, né? E ainda pela parede que é rígida do vegetal. Então essas fibras do uso, elas acabam ocorrendo, né? Essas fibras do fuso, no entanto, também surgem nessas células, mas não são produzidas pelos centríolos. Outra diferença bem importante é na citocinese, né? Que é o processo que na célula vegetal ocorre a formação inicial do fragmoplasto, que é um conjunto de microtúbulos que vai se orientar à disposição de bolsas, né, liberadas pelo complexo de Golgi, e essas bolsas elas são muito ricas em pectinas e vão se fundir, dividindo a célula não por estrangulamento, mas sim formando uma lamela média, formando uma parede entre essa célula. E como ela tem essa parede mais rígida, né, então ocorre essa divisão dessa forma. E essa citocinese é centrífuga, pois ela se inicia no centro da célula, dividindo a célula pela formação da parede, né, dessa lamela média. Então, ainda assim, a gente tem outros autores que acabam colocando uma outra etapa na mitose, que é a prometáfase, que nessa fase, ela é uma fase que ela está situada entre a prófase e a metáfase, né? E é onde se tem o início da destruição da membrana nuclear. E ela vai terminar quando ocorre essa formação da placa metafásica. Por isso que se existe essa divisão, né? Essa discrepância que ocorre entre os autores que acabam colocando. Alguns colocam essa situação, outros acabam não colocando essa situação, tá? Então lá no final
esses núcleos se adquirem, né, ao final da telófase, o aspecto de um núcleo interfásico e acaba ocorrendo essa diferenciação, né? E existe uma boa diferença entre a mitose e a meiose, tá? Porque sempre a mitose é aquele processo que dá origem a duas células iguais, com o mesmo número de cromossomo, mesma quantidade de organelas celulares, tudo. E na meiose ocorre aquelas duas divisões celulares, né? Para formar 4 células, cada uma com metade do material genético da célula mãe. Não que não ocorra mitose para que ocorra a meiose. Ocorre a mitose, mas logo após isso ocorre logo após a ocorrência da mitose, tem a ocorrência da meiose, justamente para se dividir, né? Porque esses processos, os dois processos fazem parte do nosso corpo, só que acontecem nessas situações diferentes, né? As mitoses podem ocorrer em células haploides e diploides, enquanto a meiose ocorre apenas nas células diploides, tá? Então, por isso que tem essa divisão bem inerente entre eles, tá? Então, como a divisão celular como um todo gera essas profundas alterações nas células, né? Esses dois tipos, a mitose e a meiose, ocorrem de maneiras distintas também. Então, acaba tendo essas diferenciações, porque a função da mitose é garantir o crescimento e substituição de células mortas, células que não estão mais sendo utilizadas, células que precisam ser repostas, as células do tecido epitelial, do tecido sanguíneo, do tecido muscular e assim por diante, tá? Então, essa importância dessa multiplicação celular está em manter a reprodução dos seres, tá? Tanto dos seres unicelulares como efetivar processos de cicatrização e renovação de tecidos. Por exemplo, quando você quebra uma perna, fratura um osso, você vai ter a ação da mitose para repor aquelas células ósseas e colar de novo aquela região e fazer com que ocorra essa colagem, né, dessa região. Quando você se corta, você tem a ação da mitose para fazer aquele corte se fechar. Ah, mas fica a cicatriz? Fica, porque nem sempre a junção que ocorre a partir da divisão da mitose ela vai conseguir se encaixar perfeitamente novamente, apesar de que ele feche e volta tudo ao normal, volta toda a constituição do corpo ao normal, ocorre esse erro no encaixe, né? Porque tudo são peças de quebra-cabeça, então acaba acontecendo dentro desse meio. Então a divisão ocorre nas células diploides e em algumas células animais e vegetais, tá? Na célula humana, por exemplo, você tem 46 cromossomos, a mitose promove o surgimento de duas células com também 46 cromossomos, por isso que nós temos aquelas divisões bem inerentes, né, que acabam ocorrendo dentro desse processo. Acho que seria isso, gente. Segue o material em anexo ali para vocês olhar, tá? Até ter um pouquinho mais de material ali. Qualquer dúvida, lembrem de anotar e que a gente esclarece na aula ao vivo, né? Então a gente acaba esclarecendo na aula ao vivo. Tem um conteúdo junto lá que está junto em anexo da meiose, tá? Mas eu vou comentar a meiose na próxima aula nossa. Beleza, pessoal? Então fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.